Nesse Rock Review Cast, eu conversei com o Nenê Altro, do Days of Days, uma das figuras mais importantes e pioneiras do hardcore brasileiro. Foi uma verdadeira aula. Não vou me estender muito por aqui, porque, sinceramente, acho que vocês precisam assistir a entrevista para entender o tamanho desse papo. Existem pessoas que a gente precisa ouvir mais do que falar, e ela é, sem dúvida, uma delas. Fico muito feliz em poder proporcionar para vocês essa conversa tão rica, humana e inspiradora. Bora? Como é que tá, Nenê? Tudo bem? Tudo É bem? a Bud, né? É Abud. Pode chamar de A Abud. Bud. Prazer. Legal, prazer, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho que te pedir desculpas por ter te marcado naqueles 2 posts lá, viu? Porque Nada, aquilo deu uma encrenca ali dentro, né? Os comentários, eu vi você respondendo. não. Na verdade, não. Eu achei até frutífero, sabe? Quando é uma dúvida, quando a pessoa, tipo, não sabe e a gente tem a oportunidade de contar a história, é maravilhoso, né? Agora, quando a pessoa já decidiu o que quer ouvir, né? Quando ela só está ali para facilitar, né? Por algum momento da jornada de maturidade, né? A gente tem que entender quem nunca, né? Então a gente tem que entender que a pessoa está no momento da jornada de maturidade dela ali, está querendo chamar a atenção dela, então ali acontece esses conflitos. Mas eu vi que na maioria dos casos ali foi muito positivo para poder esclarecer, né? Porque senão é Uhum. uma história que vai ficar enterrada nos anos 90. É, e não é só isso, né, Nenê? Você não é pioneira só no hardcore, né? Pioneirismo no straight edge brasileiro, no emo brasileiro, no próprio hardcore melódico, né? É, é sensacional falar com você. Muito obrigado por ter aceitado, de verdade. Eu que agradeço pelo convite, querido. Vamos começar pelo começo, então. Vamos elucidar todas essas dúvidas a respeito desse início Uhum. do hardcore paulistano. Eu vou chamar assim porque eu vi nos comentários ali que a galera fala da Baixada Santista, e realmente, né? Parece que tem, Sim. tem 2 bandas ali que tinham lançado já um pouco antes, né? Não, mas que são, na verdade, são segmentos diferentes, Uhum. né? O que a gente está falando são de coisas diferentes. As bandas de hardcore da Baixada Santista, elas têm a própria linha histórica e antecede muita coisa de São Paulo ali, sabe? É como se a Baixada Santista fosse a Califórnia, que o pessoal fala, né? Califórnia brasileira. E é mesmo, são bandas incríveis ali. Eu lembro do Leucopenia, do IHZ, até antes, né? Do OVEC. Às vezes eu me confundo um pouco, por quê? Porque eu não sou de lá, né? Uhum. Então a gente recebia as coisas tudo ao mesmo tempo. São muitos Então, às vezes, nomes. eu tenho um pouco de confusão cronológica. Mas eu tenho amizade com essas pessoas até hoje. Vi os shows ao vivo na época, sabe? Acompanhei. Só que antes disso, muito antes disso, 10 anos antes disso daí, eu comecei no movimento punk, né, em São Paulo, né, e a princípio, né, como o punk era uma coisa meio, vamos dizer, muito marginal, muito assim, e eu era uma adolescente, uma pré-adolescente, né, então o que eu ouvia era o que tinha mais acesso, né, então eu comecei escutando bastante dark wave, né, essas coisas rock nacional, então, o meu contato primeiro com o punk foi o dark, né? Que chamava, na época não tinha gótico, né? Então Uhum. era dark, Uhum. né? E com o tempo, né? Conhecendo as pessoas, eu fui me aproximando de gente legal, assim, do, do cenário punk, entendendo que não era aquele bicho de 7 cabeças, porque o som eu já ouvia, né? Uhum. Mas até aí, até eu ter uma idade, ter uns 15 anos pelo menos, para poder sair de rolê, né? Conhecer gente na Não rua, ficar né? só com o que a Globo falava pra você, né, a respeito do movimento, Então, né? e isso assustava, porque eram muitas matérias sensacionalistas, né? Tinha muita matéria ali de punk que matava cobrador, Uhum. enfim, sempre focava nisso. E tinha notícias populares também, não pode esquecer. Né? Tinha o jornal, né? Que Você torcia, saía sangue, né? era complicado. É. E aí eu comecei
dar rolê com punk ali no finalzinho dos anos 80. A princípio, como eu era de Guarulhos, eu comecei a andar com o pessoal de Guarulhos, depois com o pessoal da Zona Norte, né? E daí, quando começou aquelas coisas de brigaiada, de muita treta, assim, né? Eu comecei a andar independente, juntei com uma galerinha ali que estava ali começando a fazer uma movimentação na Bela Vista. Uhum. Só que, ainda assim, né, o que eu procurava dentro do punk sempre foi uma coisa mais politizada, né? Sempre foi uma coisa, para mim, o punk ele era uma movimentação política. E não era assim para todo mundo, né? Que tudo bem, né? Tinha gente que gostava só do som, tinha gente que gostava de brigar, tinha gente que achava que era só música e estética. Para mim, sempre foi política. E eu comecei a frequentar o Centro de Cultura Social ali no Brás, né? Onde eu tive a minha formação anarquista, né? Já gostava, né? E ali eu consegui entender, desenvolver, né? E ali eu conheci uns punks, né, da periferia que também gostavam de anarquismo, né? Principalmente a galera de Mauá, que frequentava ali. E nós fazíamos parte de vários coletivos ali de ação, ali junto com o pessoal anarco-sindicalista e tal, né? E quando eu vi, a gente já estava andando junto, né? Os punks que gostavam de anarquismo, assim, já estavam andando junto. E, por fim, isso ganhou um nome, que foi o movimento anarcopunk. Foi uma coisa que a gente nem queria na época que tivesse um nome, né? Mas acabou criando um nome. E foi aí que comecei essa jornada aí, né? Dentro da política do punk e aprender muito, porque sempre foi um grupo que compartilhou muita cultura, né? Tudo que um conhecia queria mostrar para o outro, né? Então era uma outra visão assim dentro do movimento, né? Uhum. Com o tempo, eu tive umas bandas aí já nessa época, né? Eu acho que o BHI, o Impulsive foram as mais assim que ficaram ligados ao movimento anarcopunk. Daí com o tempo a gente foi conhecendo outras coisas, né? E foi chegando aqui o hardcore. O hardcore é mais da América do Norte, né? Que a gente começou a conhecer, além do Dead Kennedys, Ah, né? A gente sim. começou a conhecer o Minor Threat, né? O próprio Black Flag, começamos a conhecer mais, enfim. Toda essa gama de banda que a gente não tinha muito acesso, por quê? Porque a primeira geração do punk aqui no Brasil tinha muito mais ligação com a cena europeia. Uhum. Eles escutavam a cena norte-americana, mas o amor deles era a Finlândia, sempre foi, né? Então era outra coisa. E aí começou uma transformação natural também na galerinha, né? Eu comecei a andar com outra galera que também era anarquista, mas gostava mais de hardcore. Foram começando a surgir as ideias das bandas, né? Começarem a mudar a sonoridade para hardcore. Nessa época, eu comecei a participar de um grupo de militância que chamava Juventude Libertária de São Paulo. Olha. E aí, isso era começo dos anos 90, logo depois do anarcopunk. E ali, sim, tinha bastante gente que não vinha do anarcopunk, não vinha do punk, mas já estava começando a formar política dentro do hardcore. E foi com pessoas desse grupo que eu formei a Personal Choice, Foi um que período teve de ali muito aprendizado, né, Nenê? não, Todo e mundo tudo aprendendo sempre com muito todo mundo, né? pensado, né? É. Não era que nem vamos fazer uma música, vamos fazer uma letra. Não tinha Era internet, qual que né? é o objetivo, era qual que é o objetivo dessa música? Uhum. O que que a gente quer? Qual que é o foco? Qual a mensagem que a gente vai passar? Uhum. Entendeu? O pensamento era esse. Não era uma coisa. O que ia tocar era o de menos, né? O mais importante era o que ia ser Era a falado. mensagem. Era muito É mais verdade. importante. E tem música no primeiro disco do Razorhead que tem 1 minuto, né, no Personal Choice, né? Então, porque a mensagem era só aquilo, vai falar mais o que sobre aquilo, né? É. E solar pra quê, né? Né? Encher linguiça pra quê, né? Não precisa, né? Não precisa. Como diz Mensagem o já tá João dada. do Ratos, né, que é meu amigo, né, quem gosta de som não é minhoca, né? Eu não posso falar muito porque eu toquei em bandas de rock and roll minha vida inteira guitarra, né? Mas Sim, hoje, sim. hoje, por exemplo, eu toco baixo numa banda de metal e praticamente não tem solo nessa banda, é
É só pra Não, mas eu vou frente. falar que é uma coisa ali da época, né? Ah, sim. Hoje a minha visão de música é outra, assim, também, Aquela né? galera dos anos 80 tinha isso, né? De renegar mesmo 80 e 90, né? E começo do Aham. 90, né? Porque depois veio o grunge, você tinha Pearl Jam com solos Ah, gigantescos, né? sim. Mas assim, a década de 80, eles queriam renegar aquela coisa daquele rock progressivo, aquela coisa muito trabalhada, solos imensos, né? Teve uma coisa assim, né? Então, é aquelas óperas, né? Que a gente chegava a ser umas óperas, né? Conceituais, né? Mas eu sempre tive uma cabeça um pouco diferente, sabe? Eu acho que por eu ter tido o privilégio de conviver na infância e pré-adolescência com o meu pai, ele tinha uma coleção extensa de discos, né? Uhum, E ali eu fiz a minha primeira formação. Ele gostava muito do Creedence Clearwater Revival, Neil Sedaka, Elton John, David Bowie, Beatles. Eu cresci ouvindo isso, uhum. né? Então é Elvis, né? Então quando eu comecei a chegar no punk, eu já tinha um background de rock, De rock. né? De berço, né? Então para mim sempre foi uma percepção, né, de como que estavam as coisas. Eu gostava, o punk me atraiu por quê? Porque era uma coisa mais barulhenta, mais rápida e mais violenta, né? Falava umas coisas que eu entendia, né? Né? E geralmente eram umas pedradas na orelha, né? Então eu Conversava adorei, muito com a né? energia que você tinha também. Você era jovem, né? Aquela Sim, energia sim. contida e a contestação também, né? Vocês estavam vendo um monte de coisa errada ali e estavam querendo falar, Você né? tem que pensar que nós estávamos pegando o final da ditadura, Uhum, tá? Pegando ali a movimentação do Diretas Já, uhum, né? Era um outro momento histórico, né? Porque quando o pessoal fala da questão do antifascismo, eles não conseguem entender, muita gente, o contexto que era o antifascismo na época. Né? Porque quando a gente começou toda essa movimentação de resistência, não tinha muita gente, entendeu? Então a gente tinha que se unir com as pessoas que pelo menos tinham esse objetivo, sim. né? Independente de serem anarquistas ou não. Né? Então a gente tinha uma outra visão. Hoje, pô, hoje é muito fácil você ter Uhum. com tanto de gente que tem fazer uma movimentação. É até uma vergonha não fazer, tá? Ótimo, Porque a gente fazia isso aí ótimo. com meia dúzia de gato pingado, né? Juntava todo mundo e fazia. Hoje que tem centenas de pessoas aí, cadê a organização, né? Vamos fazer, Tá todo né? mundo Então, preocupado com as suas próprias bolhas, né? Hoje em dia eu a acho internet, que ao mesmo tempo que ela deu informação, eu acho que ela também dividiu, né? As pessoas elas ficam preocupadas ali em não falar, ou para não se ferrar no emprego, para não. Também tem isso também, né? E tem um pouco de egoísmo sim, também. sim. Então, Uhum. eu acho que tudo tem que ser visto dentro de um contexto histórico, né? De tempo e espaço. Quando se for falar dos anos 80, 90, a pessoa não pode ter a cabeça de hoje para falar de lá. E vice-versa. A gente que tem aquela cabeça daquela época também não pode ficar julgando a pessoa que cresceu e que tem outras visões, né? Verdade. Eu sou absolutamente rudimentar de internet, assim, sabe? E ainda bem que a Aline tá aí me salvando com um monte de coisa, porque Eu posso falar que quando eu comecei o canal, eu não sabia metade das coisas que eu sei, viu, cara? E eu comecei então. faz 3 meses, faz 4 meses, né? Tá Então, muito bom, né? Parabéns aí pelo pô, trabalho, eu muito gostei obrigado, bastante. Nenê. E assim, é, ainda bem que eu tô conseguindo dar voz pra uma galera e esse tipo de discussão acontece, porque não dá pra também você fazer um canal sobre música e querer segmentar ele para aquele nicho que você gosta. Por isso que o meu canal chama Rock Review, não chama, sei lá, segmento review, sei lá. Tem que ser amplo, né? Eu acho Claro, muito importante isso. é isso. A gente tem que ouvir as pessoas. E, e aquela fitinha do Personal Choice? Quando você Aí pegou você aquela tem fita, quase. você tinha alguma pretensão? Não, eu vou falar uma coisa para você dessa primeira fase do Personal Choice, da demo, né? Uhum, Da Mutual Respect.
as bandas ensaiavam, a maioria das bandas, né, tinha dois focos de banda. Tinha as bandas da Zona Sul e as bandas de Guarulhos. As bandas de Guarulhos ensaiavam todas ou na sala da minha casa ou no quarto do baterista do Personal Choice, né? Que a gente mudava tudo. E era tudo adolescente, sem dinheiro, né? Então todas as bandas tinham os mesmos instrumentos. Não era tipo a guitarra de cada um, era a guitarra das bandas, né? Era uma coisa Demais, assim, né? demais. E Vocês iam quando pro nós fomos festival tudo com o mesmo equipamento, né? o meu Todo equipamento, mundo. era uma guitarra para todo mundo, só mudava o timbre lá, um negocinho Demais, assim. é. As pessoas de hoje não sabem a dificuldade que era. Ter que tocar numa Então. Pinguim, ter que tocar numa Giannini. Quando tinha pinguim. Quando tinha Pinguim, é isso aí. E a Pinguim tinha ótimas baterias também. Isso, e quando a peça de bateria não era improvisada, não era Ah, feita à verdade. mão. E quando nós fomos gravar aquela demo, a ideia foi gravar umas músicas para um EP, né, que ia sair pela Elephant Records. A gente falou, poxa, vamos gravar uma música, sair no vinilzinho pela Elephant e tal, mas vamos pegar já um tempo e fazer mais, né? Então nós alugamos 6 horas de estúdio, 6 horas para gravar, mixar tudo assim, né? Ali na Vila Mariana, pô, a pessoa gravava em fita, né? Gravava não sei o quê, ia ficar uma baita qualidade, a gente achava, né, tal. Só que nós fizemos isso para gravar 4 bandas, não era para gravar só a mesma coisa. Então nós gravamos 4 bandas em 6 horas, gravamos, Nossa. mixamos e soltamos. E aquilo virou o EP de vinil, né? Junto com mais outras bandas, Uhum. mais a demo do Personal Choice. Que demais. E virou que abriu todas as portas que abriu, fez o intercâmbio, né, com bandas de outros estados e outras cidades, principalmente do interior paulista. A gente trocava muito demo tape. E o que aconteceu? Na época, só tinha espaço para banda cover, né? Banda cover ou banda gigante. As bandas autorais até tinha espaço, mas era toca aí. Uhum. Tipo assim, nem água a pessoa dava, às vezes só dava uma tomada, você tinha Uhum. que ir lá fazer as coisas, era uma falta de respeito absurda. Então, o que a gente fez, né? A gente não é personal, a nossa geração ali da época, né? Quando eu falo assim, é toda a turma. Uhum. A gente começou a trocar demos com o pessoal do interior, principalmente, né? E começamos a trocar shows, a trazer as bandas do interior para cá e eles levarem as bandas da gente para lá. Esse circuito que as pessoas conhecem hoje, de tocar, vamos tocar em Campinas, Jundiaí, não sei o que, tal, não existia. A gente criou, entendeu? A gente criou com isso, pela carta. Show marcado no orelhão, Só entendeu? explicar para as pessoas o que é carta, né? Então, Você colocava mandava, selo. mandava fitinha, trocava, recebia aquele monte de flyer assim dentro, com mais banda para a gente conhecer. E ia lá, Santa Bárbara do Oeste, Fanzine. Arara, Rio Claro, e trazendo as bandas de lá para cá e tal. E começamos daí nós encontramos o pessoal da cena do grind também, que já tinha um pouquinho desse costume, juntamos todas as cenas, né, do hardcore, do grind, tudo, e começamos a misturar as bandas, né, e se criou esse circuito, essa visão de que podia fazer uma turnê pelo interior, essa visão que podia tal, que hoje existe, e as pessoas acreditam que sempre existiu. Mas não tinha, isso não existia, entendeu? Não tinha essa facilidade, né? Então. As pessoas dos lugares não As sabiam que bandas os da outros Baixada lugares também, existiam. Né? as bandas da Baixada também foram pioneiras nisso, também participaram, também criaram, também abriram muito rumo, sabe? Todo mundo daquela geração tem muita responsabilidade pelo que existe hoje. Muita importância, né? É verdade. E todo esse movimento, ele precisava de uma casa, né? Aqui em São Paulo, quais foram os primeiros espaços que colocaram essas bandas para tocar e fizeram deram abertura, né, para que as bandas aparecessem? Então, primeiro, a gente não tinha espaço em casa nenhuma, Hum. né? Não dava. Então, o que a gente fazia? Olha que legal, você tem um salão de cabeleireiro grande aqui, né? O que você faz com ele, né, no domingo à tarde? Daí a Demais, gente alugava o salão de cabeleireiro, tirava as coisas e fazia o show. demais. Posto de gasolina, fizemos estacionamento,
Fizemos um monte de vezes, porque era tudo jovem, né? Então não podia ser de noite. Então tinha que ser matinê, né? Então começou a rolar as matinês de domingo, que começou a ser o embrião dos festivais que começaram a acontecer aos domingos, Quantos anos você tinha, né? Nenê? Eu já era mais velha que todo mundo ali. Eu já tinha ali meus 22 anos. A maioria tinha 16, 15. Você tem que entender. Quando o pessoal fala assim, Era ah, uma mas o molecada. estreia começou assim, começou assado, vocês eram isso. Gente, era todo mundo de 16, 17 anos. Você quer o quê? Entendeu? Já tava bom pra caramba, entendeu? Dentro do que tava conseguindo fazer, já Sim, tava ótimo, sim, sim. né? Diferente do que toda a juventude dessa idade estava fazendo naquela época, Uhum. né? O pessoal já me chamava de velha na época, porque eu tinha 20 anos, você já imagina. E de Você casa, com a 20, eles primeira. com 14, 15, né, Nenê? Então, né? E a casa que começou a abrir para a gente, a primeira mesmo, acho que foi o Blackjack, Hum. na Zona Sul. Ali foi nós começamos a fazer as matinês de domingo, e ali sim, a gente começou a ter uma ideia, né? Porque o Murilo, que era o dono na época, né? Ele chegou assim, a gente cobrava R$ 2 a entrada do show, né? Daí, depois de um ano que a gente fazendo as coisas lá, eles falaram assim, mas vou falar uma coisa para vocês. Vocês não querem ficar com nada da portaria, não? Daí a gente fez assim, oh, é Ah, isso verdade, né? existe? A gente não tinha essa visão. Para a gente, só de ter um espaço para tocar, Já era. né, já era maravilhoso, né? Uhum. E a gente percebeu que com aquilo a gente poderia melhorar equipamento, poderia fazer os nossos fanzines, podia ajudar na própria movimentação. E aí a gente começou a entender que o músico também devia ganhar, né? O músico também devia ganhar com a porcentagem de bilheteria e tudo. E com essa logística, a gente começou a ir lá para outros lugares da Zona Sul, como Noveion, né? Começamos a ir para outros lugares, assim, nas cidades, né? Em Guarulhos mesmo. Enfim, teve uma longa história aí nos anos 90, né? Até o final até chegar no Alternative, por exemplo, né? Lá Ah, no sim. final no final dos anos Depois 90. Hangar, depois um monte de O lugar. Hangar já é 2000, né? O Hangar já Já é é 2000, né? 99 ali, eu acho que é 99, mas ele fez mais parte da geração 2000. A cultura mesmo do Hangar é dessa outra geração que já não era nossa, né? Uhum. É uma outra geração. Putz, cara, olha, passa um filme na minha cabeça. Em 2000, eu estudava no Zuleika, na Aham, Apopeia, eu não sei se você conhece, né? Era um sim, colégio sim. estadual lá e tinha um monte de banda punk ali. Davi, Jacob. Eu me lembro de todos os caras ali que eles ficavam tentando me cooptar para as bandas punks, né? E aí, de repente, eu comecei a tocar com uma banda que chamava Cão lá. E a gente fazia cover de Olho Seco, Cólera. E, putz, era demais. Vi vocês em festivais no Hangar e tal. Foi bem legal. Aham. Mussarelas, putz, Mussarela ZT, né, Nitrominds. meu amigo É, querido. que demais. É, e aí, o Personal Choice foi até onde? O Personal Choice foi até 96. Quando nós fomos para. A gente. Eu comecei a me corresponder com muita gente devido ao grupo anarquista, né? Eu comecei a receber muita coisa lá de fora. A Juventude Libertária, ela se filiou ali no começo dos anos 90 à Anarchist Youth Federation, que era a Federação Internacional de Grupos Anarquistas. Então a gente recebia fanzine pra caramba, informação acontecendo, né? E com isso, eu comecei a ter contato com fanzines, né, lá de fora. E através da Maximum Rock and Roll, que era uma revista que eu comecei a ler, né, dos Estados Unidos, ali tinha uma seção de correspondências que você trocava carta, tinha a parte ali que você pegava endereços, trocava. Uhum. Eu conheci um straight edge de Buenos Aires, Julian, da banda Autocontrol. E eu comecei a escrever para ele. Falei, pô, a gente aqui do lado vai se conhecer por causa de uma revista nos Estados Unidos, né? E começamos a trocar a carta e combinamos de ir para o personal ir para a Argentina e trazer o autocontrol para cá, né? Isso ali em 95.
que eu falei, se a gente consegue fazer isso com a galera do interior, a gente consegue fazer isso com outro país, né? Então, e foi assim que o Personal Choice foi para Buenos Aires em 95. Olha Nesse que meio genial. tempo, Nesse meio tempo, a gente já estava correspondendo com bandas que também eram do Straight Edge, tipo o Endpoint, né, o pessoal da Initial Records, essas bandas assim, a gente trocava carta, né? E estava acompanhando a transformação musical dessas pessoas, que estavam saindo daquele hardcore rapidão e estavam começando a fazer um hardcore mais pesado, lento, introspectivo, letra emocional. E a gente, no personal, começou a pirar nisso aí. Começou a pirar, falou, porra, mano, que legal, né? Falar sai um pouco do panfleteiro, mas não deixa de ser político, assim, sabe? Enfim, já estávamos começando a fazer essa transição. Quando nós fomos para a Argentina, tocar com as bandas de lá, eles já estavam nessa. Uhum. Eles já estavam tocando, já influenciado por essa nova onda. Então o personal voltou de lá Já com já outra com essa cabeça. transformação acontecendo, assim, né? Chegando aqui, a gente teve a mudança no som, e a gente começou a praticar o que depois veio a ser chamado de emocore, né? Antes de qualquer pessoa aqui pensar em colocar um nome nisso, né? A gente estava ali tal fazendo e que era o caminho lógico para a gente, né? Não era porque a gente queria tal, era o caminho lógico para a gente pelo que a gente estava ouvindo. Uhum. E gravamos o Choices em 96, que foi o primeiro registro, né? Primeiro álbum emo do Brasil. Quando a banda acabou, em 96, eu já tinha músicas compostas, né? Só que eu já estava migrando dentro da filosofia anarquista, né? Uhum. Isso já vinha vindo nos meus fanzines, já vinha falando disso, né? Eu estava me aproximando mais de uma corrente que se chama anarco-individualismo, né? Do Max Stirner, é uma outra visão, assim, né? De que a liberdade parte do indivíduo, né? Que não é o grupo que forma a liberdade individual. E foi onde eu comecei o desenvolvimento. Quando o personal acabou, eu decidi que eu não queria ter mais banda. Demais, demais, demais. Eu decidi que eu não Demais, queria ter mais demais, banda. Nenê. Que eu... Nenê, isso aqui é uma aula. Demais, demais, demais. Obrigado. Não, não, vamos continuar, porque é demais, demais. Então, eu decidi Desculpa, que eu não queria desculpa ter te mais cortar. banda. Por quê? Porque a banda, ela implicaria em eu ter que... Eu não podia falar de mim. Como que eu ia falar da minha jornada de vida, do que era referente? Meus bichinhos estão gritando aqui. Deixa eles. Eu moro com 8 gatos e 3 cachorros. Tá ótimo. É isso. Né? Uma casa E com eu vida. moro numa reserva ambiental, né? Então tem todos os outros tipos de bicho também Ah, com aqui. certeza. É demais. Então, daí eu decidi que não queria mais ter banda, por quê? Por uma questão ideológica mesmo. Se eu quero falar na banda de coisas que dizem respeito somente à minha vida, começar a narrar a minha jornada de vida, não faz sentido eu transformar isso num time, Uhum, né? Como que a pessoa vai defender o que é uma coisa pessoal, uhum, né? Então eu decidi que a partir de então eu ia formar apenas projetos em que eu falaria das coisas que teriam a ver comigo, com a minha realidade, e tocaria com pessoas de outras bandas até, inclusive, uhum. mas que não teriam o comprometimento de estar ali como um time, né? E foi assim que surgiu a Dance of Days. A Dance of Days surgiu como um projeto meu, junto com pessoas que eram do Again, Single Tree, Small Talk, Street Bulldogs, né? A gente montou ali o primeiro time, Você né? tinha Mudou colaboradores, bastante. né? Isso. Mudou bastante antes de gravar os Six First Hits, né? A gente chegou a ensaiar com o Jackson, que até depois foi pro Planet Ramp, Uhum. com bateria. Mas foram poucos, né? Então, foi um monte de... Teve muitas formações. Gravamos os Six First Hits. A banda estourou de uma maneira que a gente não entendeu. Né? A gente não entendeu Vocês não aquilo, assim, esperavam? né? Não, mas nunca, jamais. Pra gente era o Six First tocar lá. Eu tinha uma gravadora na época, chamava Teenage in the Box, Uhum. para lançar essas bandas, né?
E era muito difícil a gente conseguir colocar discos para vender nas lojas. Por quê? Porque se eu pagava R$ 2,50 para fazer o CD, se eu vendesse ele a R$ 5, já estava tendo 100% de lucro, Uhum. certo? Então eu colocava o preço na capa do disco, para que a pessoa não pudesse vender por mais do que ele valia, assim, sabe? E manter longe da especulação. Então, eu Genial. dificilmente conseguia não conseguia chegar nas lojas, mas o que isso aí ia de mão em mão, não Ah, tá é no gibi, claro, assim, porque claro. era um disco barato, era um CD, era acessível, e estava ali um material legal para a pessoa escutar na casa dela. E o Six Foot Você não vendeu tinha o 1.000, assim. lucro excessivo, né? Você tinha o lucro Era que só o você lucro precisava ali. para manter, para fazer de novo. É Você isso. entendeu? Era isso. É isso, E tá fazer, certo. mandar carta. Porque você Era queria, isso. naquele momento, também passar a mensagem, né? É, Exato. Sempre foi. sempre Na foi. verdade, em todo momento, sempre foi, né? E o Six First vendeu 1.000 assim muito rápido. A gente fez assim, o que, que é isso, né? E daí eu tive uma outra visão. Eu falei assim, então agora, em vez de fazer 1.000, eu vou fazer mais 2.000, né? E os primeiros 1.000 eles tinham que pagar os 1.000, né? E os outros 1.000 eu mandei para tudo quanto é endereço de fanzine, de coisa assim, de graça, para Que todo mundo que eu demais. conhecia, mandei para as revistas, mandei para todo mundo. Por quê? Porque eu queria que as pessoas conhecessem o trabalho que estava acontecendo, né? Uhum. Eu não imaginava o impacto que isso ia ter. Eu nunca nem passou pela minha cabeça o impacto que isso ia acontecer, né? Caramba. Da banda começar a ser chamada, né, para festivais. Poxa, a gente foi tocar no Goiânia Noise, com aquela. Hoje é um dos maiores festivais, na época acho que foi a terceira edição, né? Com aquela formação que gravou o disco, conseguimos tocar lá. Uhum. Fomos para o Rio de Janeiro, que a gente nunca tinha ido, assim, sabe? Enfim, muita coisa aconteceu ali naquela formação. E aí, quando as coisas da vida, né? Eu nunca consegui separar a banda, já que era uma coisa pessoal, né? Uhum. Da minha vida pessoal. Então, naquela época, ali a minha filha nasceu, a minha filha mais nova, né? Eu tive que buscar outros trabalhos, né, para ajudar em tudo, né? Claro. Tinha Então, fralda ali pra comprar, a né? Dance of Days deu o primeiro hiato, né? Uhum. Que eu acho a coisa mais natural do mundo. Tem gente que não gosta. Eu acho que tem que parar quando tem que parar e tem que voltar quando tiver 100%. Só volta quando tiver 100%. Eu fiz um vídeo recente sobre o término do Sepultura lá, falando que o André está cansado. E teve um Uhum. monte de gente que me chamou no particular lá pra dizer que não era bem isso, e tal. Eu acho que é isso. Eu acho que às vezes você precisa dar uma pausa. Ponto. Eu acho que eu acho que é um respeito com você e um respeito com o público, Uhum. porque você só pode, eu acho que a arte ela exige o seu 100%. Uhum. Se você não está podendo ensaiar, não está podendo se dedicar, não está podendo isso, não é a hora. É simplesmente isso. Larga o osso, pega o osso depois, entendeu? É Faz o que você isso. tem que fazer primeiro, depois faz o resto, né? Uhum. Por isso que eu nunca tive problema em parar a Cadence of Days, mas nunca. Sempre que eu precisei, eu parei, entendeu? E parei, às vezes, por períodos curtos, parei por períodos longos, mas sempre que eu precisei, eu parei, Ah, né? isso vem com a maturidade cerebral, né? E, Não é tão simples assim, né? Porque você tem essa coisa individual, né? Os músicos, é, uhum, se o cara quiser sair, tudo bem, eu pego outro, o projeto é seu, né? A ideologia é sua e você está colocando a mensagem. Beleza. exato. É isso, né? Eu sempre enxerguei a Cadence of Days dessa forma, né? Uhum. Já toquei com pessoas que não enxergavam, né? E que depois eu tive que explicar. Mas, mas, mas eu sempre enxerguei dessa forma. Amigo, você não tem um banheiro aqui dentro. Você está usando o meu banheiro. Eu sempre vi dessa forma. É isso. Sempre respeitei a contribuição artística, né? Claro. Sempre acreditei. Ó, a Uhum. composição é desse, não sei o quê, mas a parte de letra eu nunca deixei tocar. Por quê? Porque fala da minha vida, né? Então sempre foi assim. E aí, em 98, enquanto a Dance of Days estava parado, e eu não podia me dedicar muito à banda, né? A bandas, eu tive dois projetos que foram fundamentais, entre outros, né? Um foi o Awkward,
que era bem mais emo que a Dance of Days, né? E que foi o embrião do que veio a ser, anos depois, A História Não Tem Fim, da Dance of Days, né? Aquelas bases ali. E tive o Bastard in Love, que era um pouco mais pesado, que foi o embrião do que virou, em 99, o Sick Terror, que era a outra banda que eu tive. Por quê? Eu também senti falta de falar umas coisas meio igual eu falava na época do Anarcopunk, do Personal Choice. Não sei o quê, capitalista. Então, eu quis criar a Sick Terror em 99. A princípio, eu chamei o Marcelo, né? Que depois veio para participar comigo da Dance of Days. E a ideia, na época, era ter 2 pessoas do punk de São Paulo e 2 pessoas do ABC paulista. Para quê? Para a gente quebrar essa coisa que tinha entre São Paulo e ABC. A banda nasceu com essa intenção, né, de quebrar essa coisa. Então as pessoas iam ser obrigadas a conviver no mesmo show. Porque tinha mesmo, né? Era um período, tem que explicar o período, né, para as pessoas, né? Porque elas não entendem que tinha essa disputa, né? Essa coisa E na época nem tinha tanto. Na época, pra você ter ideia, essa época já tinha passado há décadas, mas tinha aquele orgulho, né? Eu sou do ABC, então não posso gostar de São Paulo, e vice-versa. Nem existia mais, mas a pessoa que carregava isso, né? Ainda carregava essa história, porque a gente achava que isso não era uma grande besteira. Todo mundo tinha que estar junto. Daí a Personal Choice, a Sick Terror lançou o Peste Católica, acabou saindo lá fora, né, na Alemanha, e eu sentia falta da sonoridade da Dance of Days, né? E eu falei com o Marcelo, né, com o Verade na época, e falei assim, ó, eu tô com umas músicas prontas aí, que eram já A História Não Tem Fim, né? E eu vou fazer a Dance of Days, só que vai ser em português agora. Porque eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando. Eu cresci ouvindo Cólera, eu faço questão que as pessoas entendam o que eu tô falando. Então, daí eu comecei a ensaiar com o Marcelo, filosofia do Redson, né? Então. Ele me apresentou uma galera que era da vila dele, né, da vizinhança dele, ali para tocar junto, que eu não conhecia, né, na época. E assim comecei a ensaiar. E começou a história da Dance of Days, que é hoje, que existe até hoje. Ali a gente começou a criar a História Não Tem Fim, né? Eu cheguei com umas 10 músicas ali, né? Pronto, algumas eu fiz junto com o Cello, que é o guitarrista que entrou junto ali, né? E, por último, quando a gente estava para entrar para gravar o disco, já tinha gravado a pré, o Cello me chega com a base de Se Essas Paredes Falassem. E a música é dele, né? E daí eu falei, não, tem uma letra que é para isso aí. Daí eu coloquei e a gente compôs essa música aí em parceria. Que demais. Coisa linda, né? Coisa linda. Aliás, tem muitas outras coisas lindas, né? O Dance of Days, como você considera Dance of Days um algodão dentro do caos? Tipo ele é macio ao mesmo tempo, mas ele é denso também, né? Então, a Dance of Days para mim, por mais que as pessoas rotulassem depois e quiseram dar os rótulos, emocionalmente, dentro da música, para mim, ela representa o Pela Paz em Todo Mundo, no meio de toda aquela odiarada, aquele ódio que estava ali, entendeu? Era o que eu queria fazer, desde o começo. Eu queria estar ali com aquela voz de amor, entendeu? Mas no meio de todo mundo, no meio da coisa. Então, para mim, a Dance of Days nunca foi hardcore, né? A gente tocava, assim, uma sonoridade hardcore, emocional, tudo, assim, claro, é óbvio, né? Tal. Mas a gente sempre foi punk, sempre foi um punk emocional, sempre foi um pós-punk, principalmente, né? Isso aconteceu muito depois do Valsa de Águas Vivas, mas sempre foi um pós-punk, que era a minha escola. E depois do Lírios nem se fala, né? Virou só pós-punk mesmo, assim, mas para mim era isso, sempre foi isso, a Dance of Days. Uma banda punk, né, com essa característica,
que trazia em si essa chama ali que eu vi pela primeira vez no Pela Paz de Todo Mundo. Incrível. Só falar um pouco vamos falar um pouco de política, porque aquela política que você encontrava naquele momento do fim da ditadura, direta já, tal, ela era diferente da política de hoje. As pessoas viam, as pessoas estavam tão divididas quanto estão hoje. Olha, era um outro momento, né? Eu acho que não tem nem como comparar os quadros. Por quê? Essa Conja aí, que está se instalando de novo, que fez toda essa movimentação aí na última década para se reinstalar, ela veio de cria da Arena, né? Que na época da abertura só tinha 2 partidos, tá? Só tinha o MDB e a Arena. MDB e Arena. Né? Então, para o pessoal entender, né? Uhum. E a Arena do Maluf, entendeu? Ponto final, né? Não tem nem o que falar, né? E sempre foi muito fácil ali a corrupção, acobertada pela violência, acobertada pela tortura, né? E passou-se por vários momentos, né? Vários momentos da história, ali desde o final dos anos 80 até agora, que a gente está aí, né? Quase 50 anos depois, né? E desde progressos a retrocessos. O que eu acho que acontece hoje é que eu não acredito em nada por acaso, tá? Eu acho que tudo foi muito bem pensado. Muito, muito bem pensado. Toda essa estrutura aí que... Ele não aconteceu por acaso. Não foram os Nada acontece por programas, não acaso, foram... né? É um jogo de marionete. E a verdade é que a direita chegou muito ali nesse canto de formatar a cabeça de muita gente, né? Formatar a cabeça principalmente de quem não tem muito acesso à informação, de quem enxerga aquela realidade imediatista ali que está ali porque precisa, né? Não entende muito toda a engrenagem e tal, né? Não entende porque não é explicado. Tá? Não é por causa de falta de capacidade, é porque não teve oportunidade de perceber, né, essas coisas. E se aproveitam disso para formatar em forma de seita mesmo. Tá? Em forma de seita ou a base de uma estrutura política, de uma proposta política. Não estranho estarem se relacionando tanto com seitas religiosas. Né? Não é nada estranho isso, porque é o mesmo fundamento. Então, hoje, essa questão da divisão, da dicotomia, ela está fundamentada nisso, está fundamentada num emborrecimento útil, né? Numa manipulação útil de massa, assim, e deu no que deu isso aí, sabe? Hoje você está tendo que... Está num absurdo de tendo que provar que a verdade é verdade. A primeira coisa é você ter que provar que a coisa aconteceu. Você derruba um copo, você tem que provar que esse copo caiu no chão. Entendeu por quê? Porque o outro fala assim, não, porque foi o poder do meu Deus que ergueu o copo, ele não caiu. Sim, sim. Ele se partiu em pedaços. É uma outra terras visão. terras planas, e por aí vai. Então a gente tá lidando com uma realidade distópica. É uma distopia, né? E o mais triste é ver que as pessoas realmente acreditam no que elas estão falando. Por mais que você mostre uma realidade, né? A realidade tipo de factual. Eu não digo opinião, eu digo realidade factual. Você mostra uma realidade factual para a pessoa, ela não consegue enxergar. Porque o prisma de visão dela, tá todo mundo lavado. A sinapse dela está formatada. Como se fosse um fanatismo. Entende? Então, essa é a grande diferença que a gente tem hoje, que eu vejo, para aquela época. Aquela época a gente ainda conseguia ir para a rua, com panfleto, com faixa, com tudo, e ter o diálogo. Ter o diálogo, hoje chegar... não existe mais diálogo. Apresentar um ponto de vista, né, entendeu? Conduzir um raciocínio lógico, um debate saudável, né? Não foram poucas vezes que a gente acampou na Praça Ramos de Azevedo, na época da Guerra do Golfo, né? A gente fez um monte de coisa e estava lá trocando essa informação e explicando o que era o imperialismo para as pessoas, né?
E as pessoas paravam para ouvir. Não falava assim, vocês são contra os Estados Unidos, então vocês são contra não sei o quê. Você não tinha oportunidade. Na época você tinha oportunidade de explicar. Hoje não. Hoje é uma parede, né? E isso aí não veio do nada. Isso foi Foi planejado. semeado para estar sendo colhido. Entendo. Cara, Nenê, você fala de uma forma muito clara, mas ao mesmo tempo sem ser enfática no óbvio. Mas hoje a gente vive um momento em que as pessoas elas precisam ouvir o óbvio, né? Porque elas não estão mais entendendo essas voltas, né, que a gente dá dentro da nossa própria inteligência, sabe? Então você vai lá, você conversa com a pessoa, você fala o que você está vendo, é exatamente o que você falou aí do fato, né? Você apresenta um fato, as pessoas elas não entendem mais o fato. Mas é Então, fato. o que eu tenho feito no debate, né, que a gente pode, foi uma adaptação, adaptação de linha retórica, né? Claro. A adaptação eu fico com a pessoa fala assim, quando vem um absurdo assim, né, que contradiz o que ela diz, eu falo assim, mas como isso, né? Eu falo assim, né? Como que você me explica isso? Mas não era tal. Eu entro dentro do universo da pessoa, entendeu? Mas não era tal, Usa né? até uma Mas certa como que isso tá ironia, né? acontecendo? Né? E a pessoa tipo, começa a entrar no choque, né? Esse foi o melhor caminho que eu consegui até hoje para chegar na Colocar pessoa. dentro dela uma sementinha da pergunta, né? Ela se É, perguntar se ela se está você vai realmente de correta. frente, se você vai de frente, é que nem você está levando o ateísmo para dentro de uma seita cristã, Você não vai entendeu? conseguir. Então você vai, eu trago isso, eu trago esse questionamento. E dá pra ver que eu acho que você coloca isso, essa sua filosofia de vida, você coloca bem nas suas letras também, né? Nenê, quem seria um representante do personal choice nos dias de hoje, por exemplo? Eu não sei, Aqui no eu Brasil. creio, eu não vou citar um nome, tá? Porque eu não gosto de ser injusta e também não ser prepotente. Por quê? Porque há 6 anos eu não moro mais em São Paulo. Há 6 anos eu optei por saúde mental e estou morando em uma ilha isolada para eu poder ficar longe do mundo, assim, sabe, poder viver. Já tive meu meio século de batalha aí na cidade, né? Então, para saber o que está acontecendo em tempo real ali, eu não sei. Então, se eu apontar alguém, pode ser uma grande injustiça. Mas eu digo que se a pessoa está dentro de um trabalho com o coração e esse trabalho não tem um objetivo simplesmente musical, mas sim o da transformação, o de levar uma mensagem de esperança e de transformação, de consciência e organização para ação, essa pessoa está na mesma energia da personal choice. Entendi. É isso. Eu acho que você deu uma resposta também inteligente. É isso, é isso. Porque se você aponta alguém também, vai ter alguém no comentário falando, mas e a tal, mas e a tal? E eu também, às vezes, essa tal que ela apontou, eu nem conheço. Entendeu? Verdade. Então é melhor Não, que a eu pessoa geralmente ela se identifique com a energia. eu faço uns carrosséis lá no canal, que são 5 bandas, tá escrito 5, é o fato, né? Uhum, 5 bandas, uhum. são 5. 5 bandas de Recife. Aí eu coloco 5 bandas de Recife. Aí os comentários são, faltou a tal, faltou a tal. Aí eu falo, não faltou, se eram 5, não faltou. Só faltaria se eu tivesse colocado 6 e tivesse colocado só 5, né? Nenê, quais são os planos futuros? E fala dos lançamentos presentes também. Então, isso é muito legal, assim, porque é uma coisa que está sendo uma realidade nova na minha vida, né? Eu preciso explicar um pouquinho por que eu vim parar aqui na ilha, Claro. né? Eu passei por uma luta contra 25 anos de depressão. Isso durante a Dance of Days toda ali, porque eu tinha muita dificuldade de lidar com a minha essência feminina e aceitar que aquilo sempre fez parte de mim, né?
Então, quando eu decidi enterrar isso, para não ter mais que lidar com tudo que era isso, esse universo assim, a depressão surgiu na minha vida, que me levou ao alcoolismo, me levou a autossabotagem, um monte de coisa terrível assim que eu fiz na vida, assim, sabe, na minha cabeça. E acabou me levando a um momento ali que eu tive que parar com tudo, inclusive Cadence of Days, né? Isso ali para 98, 99. 99, acredito. E eu falei que a banda não ia tocar por tempo indeterminado, porque eu tinha que dar olhos para isso. Eu tinha que dar olhos para essa transição, para isso que era muito importante para mim. E acabou que logo depois que a gente fez os shows de despedida dos palcos, veio o lockdown. Então, se eu não quisesse fazer isso aí, o universo já teria providenciado para mim, já teria feito, né? E nesse meio tempo, eu comecei a ir mais fundo na minha jornada de autoconhecimento, que já vinha vindo desde 2014, primeiro pela espiritualidade, né, e depois pelo autoconhecimento mesmo, e não teve mais como brecar isso dentro de mim. Eu preferia nem viver mais se não fosse para viver do jeito que eu me sinto, né? E eu comecei a entender e viver essa transição. Só que ali em 2020, com o retorno das coisas, começando a retornar, tal, né? Acabou que a minha transição ficou pública na internet antes de eu querer que ela ficasse pública, antes de eu falar, por exemplo, com as minhas filhas, com a minha mãe, então a internet trouxe isso aí. E, enfim, passei por todo esse momento ali de conflito virtual, digital, que eu não estava nem preparada, porque eu estava vivendo um momento psicológico muito frágil, né? Ali, com tudo isso que estava acontecendo. E ficava respondendo as pessoas na internet. Eu acabei parando, né? Eu só sobrevivi a isso porque eu fui acolhida pela Casa Florescer, que é uma casa de acolhimento a mulheres trans, que fica ali no Bom Retiro. Ali eu tive apoio psicológico, suporte legal, para poder conter as coisas que estavam acontecendo na internet, né? E para poder me dar paz. E ainda assim eu ficava respondendo as pessoas, né, que ficavam questionando e tal. E na época, assim, a Aline, né? Eu não conhecia a Aline, né? Ela comentou, né, num dos posts, mas por que você fica aí respondendo esse povo, sabe, né? Esse pessoal, vem descansar, eu moro numa ilha, isolada, assim, vai ficar longe desse pessoal para você poder respirar, né? E foi assim que começou essa história. Eu vim para cá, falei, nunca tinha conhecido um lugar tão isolado, tão lindo, é uma reserva ambiental, uma ilha, Nossa, né? deve ser um negócio maravilhoso. A população da ilha inteira não dá um bairro de São Paulo, que é entre 9 mil e 12 mil habitantes, né? Demais. E acabei aqui adorando a ilha, me apaixonei pela ilha, pela Aline, a Aline, né, se tornou minha esposa, e mudei para cá, né? Mudei para cá e comecei a viver, enfim, a transição, sem a desconectar da internet, a entender o que isso representava no meu universo, a entender o que isso ia representar artisticamente, não só a transição em si, mas como que eu ia coordenar um novo momento de carreira em que eu não ia estar ali toda semana tocando. Que agora a Dance of Days não é mais assim, a Dance of Days toca em shows pontuais, porque eu moro a 5 horas de São Paulo, né? Eu moro outro... E estou indo para mais longe ainda, mais para dentro do mato ainda. Então, tudo isso viria a criar um novo universo. E aqui não tem estúdio. Né? Então, mas tem um violãozinho? Então, aqui tem uma coisa muito mais bonita do que o violãozinho. Você sabia que aqui o pessoal conhecia Dance of Days sem ter acesso a CD e MP3? Olha. Era por roda de violão. A galera tocava. Tocava no violão. Era assim que o pessoal conhecia paredes, conhecia as coisas, porque um tocava pro outro, e aqui foi a primeira experiência que eu tive disso daí, o pessoal conheceu pela roda de violão antes de conhecer pela MP3. E então o que eu fiz? Eu comecei a aprender a gravar. Estava em pandemia.
comecei a aprender a gravar. Instalei o Reaper no computador, comecei a aprender a gravar, e aí eu comecei a compor. Guitarra, teclado, né? Montar bateria e tal. Só para quem não conhece, o Reaper é uma ferramenta maravilhosa, né? Porque os caras conseguiram fazer um estúdio open source, né? E que Isso. todo mundo pode baixar em casa e todo mundo pode gravar o seu Gratuito, material. né? Foi maravilhoso. É maravilhoso, cara. O que os caras fizeram ali, porque isso quebra Logic, quebra Pro Tools, quebra Sim. todo mundo. E é Olha, super estável, né? Super estável. eu estou usando o Reaper até hoje. Já testei o Pro Tools, já testei outras coisas, mas eu adoro o Reaper. Eu acho o Reaper muito intuitivo. Então, Muito intuitivo. É muito intuitivo. então é daí o que acontece. Em 2022, a Dance of Days voltou. Aí nós fizemos show de retorno lá no Fabric, que foi lotado, né? E ali foi meu primeiro show, já nessa nova realidade, já me apresentando mulher e já apresentando inclusive uma música nova que eu tinha composto aqui e gravado com o Reaper. E entrei no processo criativo ali. Eu gravei todos os instrumentos e compus as músicas e as letras do álbum A Nova História. Eu gravei tudo aqui em Cananéia, mandei para os meninos em São Paulo para eles ensaiarem, né? E aí sim entrar em estúdio lá para gravar e eu só colocar a voz, né? Que inclusive eu gravei a voz aqui em Cananéia. Demais. Eles E ensaiaram foi sem muito legal. você? Sem você, né? Você tava aqui Né? em Canané. Porque eu que ensaiar, mandava para mim a fita, como é que tava, eu dava os toques, como é que era para ser feito, tudo, né? E foi muito legal. Foi uma experiência muito incrível. Só que, em paralelo à Nova História, eu comecei a compor. Sempre aconteceu nos discos mais importantes da Dance of Days. Por exemplo, Lírios aos Anjos, eu tive o Eureme Látea, da Nene Alto e Mal de Caim, né? Ali, depois, na época do Disco Preto, um pouquinho antes ali, Insônia, eu tive O Diabo Sempre Vem para Mais um Drink, né? Da Nene Alto e Mal de Caim. E esse disco aí, a Nova História, ele também teve a sua contrapartida nessa outra energia mais densa, né? Foi o primeiro álbum da Nene Alto Mal de Caim, desgênero, né? Que eu gravei completamente sozinha. Gravei bateria, teclado, guitarra, baixo, uns Demais. barulhos estranhos aqui da mata, que eu gravei na mata mesmo, Que legal. coruja, tudo que... Tem um pássaro muito legal aqui que canta à noite, que chama Urutau. É lindo, assim, eu gravei ele, assim, sabe? Então, Demais. tudo isso está nesse álbum. É E um ali foi, processo totalmente experimental, né, Nenê? então, e ali foi onde eu comecei a entender as possibilidades desse universo. Demais. Lancei o Desgênero e comecei no final de 2024, aliás, nós fizemos uma turnê, né? A turnê de divulgação no Brasil, do A Nova História. Tocamos no Brasil inteiro, em 3 meses, quase 40 shows. Nossa. Fizemos no Brasil inteiro. E daí eu falei com o pessoal da banda, falei assim, ó, ano que vem, Tá tocando algum celular? deixa eu recusar aqui, que ali tá recebendo Tá bom, ligação. tranquilo. Continua aí, beleza? Beleza, vamos lá. Então, daí em 2024, eu falei com os meninos, falei assim, olha, 2025 vai ser um ano que eu vou estar em imersão criativa. Porque tá começando a aparecer umas coisas aí que eu nem sei o que é. Que não é nem Dance of Days, nem Mal de Caim. E eu tenho que entender o que é isso aí. Né? Então, era pra gente ter feito menos shows em 2025, acabamos fazendo show pra caralho. Né? 2026 tá sendo mais ou menos a mesma A coisa, galera estamos sente tocando, saudade, a né? galera quer ver. Então. Eu fiquei Mas sabendo que vocês fizeram um show. o pessoal tá Desculpa, entendendo, né? O desculpa te pessoal tá cortar. entendendo que a Dance of Days agora é assim. Tá Ah, entendendo sim. que o show da Dance of Days é muito especial porque é raro. Né? Não, a gente não vai mais fazer isso porque eu nem em São Paulo moro mais. Eu ia te Então, perguntar isso. Eu ia te perguntar isso, que essa distância deve estar fazendo bem para os fãs, eu acho. não, tá sendo muito legal.
Tá sendo, eu tô adorando porque a gente não fica entrando em qualquer show, se submetendo a qualquer coisa. Uhum. Não é só a valorização do mercado, das casas para com a banda, é a autovalorização da banda. Isso aí é muito importante, uma coisa que eu acho que é fundamental, sabe? Uhum. E nesse meio tempo surgiu essa nova expansão dimensional, que eu não consigo chamar nem de projeto, que é a Kaira Azul. É como eu entendo esse universo, né? Ela veio um pouco ali da Mal de Caim, mas ali eu já estou fazendo rap dos anos 80. Oi, os cachorrinhos. Que legal. Pós-punk, ritmo latino misturado com gótico, todas essas coisas, e num universo à parte. Né? Num universo à parte. Espera que vai derrubar, acho que aqui. Daqui, amor. Vai derrubar o pedestal aqui. E num universo à parte, sabe? Num universo que é só para isso, só funciona essas coisas. Então isso começou, eu comecei a fluir nisso daí e também, né, dando continuidade mais ao novo do Mal de Caim, que é onde eu estou trabalhando agora, nesse momento. Né? Eu lancei as primeiras coisas como Kaira Azul, só para registrar o momento ali. Lancei um disco mais gótico, um de Pancaton, que é uma mistura de... Pancaton, eu quero escutar esse projeto aí. Eu tô numa onda meio assim. Eu lancei o Esto es Pancaton, que é, tipo, tudo em espanhol. Né? E lancei um outro meio Duran Duran também ali, né? Que chama Hora de Soltar a Mão da Antiga Canção. Nossa, que é um eletrônico. É um eletrônico meio Duran Duran. Como Kaira Azul, eu consigo fazer tudo isso. Porque eu não tô ligado a lugar nenhum, não tô ligado a cena nenhuma, não tô ligado a universo nenhum. É um universo paralelo, né? E daí, como eu tinha muita coisa já encaminhada com a Nenê Alto Mal de Caim, agora eu tô terminando o primeiro disco, que é quase inteiro em inglês, da Nenê Alto Mal de Caim, né? Que chama Fright Night Fever, e que deve ficar pronto aí. Sai no Bandcamp para quem quiser, né? Claro. No dia 6 de junho, né? Quem quiser, escuta lá, que ali tá a versão beta, porque eu vou trocar. O Bandcamp é lindo, você pode ir trocando as músicas que você vai arrumando, né? Então Não, e as pessoas acompanham o processo, né? Isso que é legal do Bandcamp. Então ele sai em versão beta lá no dia 6 de junho, e no dia que for para sair, sai em todas as plataformas quando ele estiver finalizado. Genial, cara. Genial mesmo. Bom, daqui a pouco você faz uma moda de viola aí, né? Você tá no meio do mato. Olha, não é daqui a pouco, não. Já tem até umas músicas já tem uma ideia? Aqui o pessoal constrói a própria viola. A viola aqui se chama Rabeca. Nossa. Tem a viola caipira, tem a Rabeca. E aqui é a terra do fandango. Né? É um fandango próprio de Cananéia. Tem o fandango, né, que é do sul, e tem o fandango daqui, Caiçara, o fandango Caiçara. Coisa mais linda que existe. Você tá no paraíso, Nenê. Demais. Não, e é legal, porque esse contraste, né? Você com essa onda dark dentro dessa natureza, né, cara? Eu acho que isso deve transformar a sua onda criativa, né? E é um estágio, assim, sabe? Porque eu, dentro da minha filosofia, né? Eu sou, em muitos aspectos, seguidora do Thoreau, né? Nessa questão da vida na natureza e toda, né? Quando eu vim para cá, eu vim com o Walden na cabeça. Eu quero isso. Só que Cananéia, ela é isolada, ela é na reserva, mas ela ainda é uma vila. Ela ainda é urbana, né? E a minha intenção, o meu projeto de vida, não é viver em vila, não é viver em comunidade, é viver no meio do mato de forma completamente autossuficiente. Plantar o que eu vou comer, luz do sol, água do rio, e é isso. Esse é o meu objetivo de vida. E estou caminhando para isso. Maravilhoso. Na natureza selvagem. Toma cuidado com as plantas. Compra o livro certo. Vê as plantas que são venenosas. Aqui a gente vai trocando muito, né? A Aline cresceu aqui, né? Então ela manja tudo aqui também. Fora aquelas informações que a gente vai trocando com o pessoal mais antigo, né? Vai aprendendo ali fazendo. Não é aprendendo vendo, é aprendendo fazendo, né? Então é outro rolê. Te
fazer uma última pergunta para gente já te liberar aí para curtir essa onda toda de natureza aí, cara, que é lindo, né? É, Sua família, ela era mais pra frentex, assim? Era uma galera que entendia todo aquele movimento? Ou você precisou ter uma voz mais alta para poder sobreviver ali dentro? Vamos entender uma coisa. Eu nasci em 72, tá? Hum, Então, a minha pré-adolescência foi ali nos anos 80, tá? Na metade dos anos 80, eu estava ali. De um lado, uma família japonesa, né? E do outro lado, uma família italiana, né? Podia ser tudo para ser o eixo ali, né? Só, né? Mas não era, né? meu Ainda bem. Deus! Mas não era, ainda bem que não era. Né? Mas assim, eles entendiam a coisa de uma forma meio curiosa, né? Porque as transformações começaram a acontecer comigo com 13 anos. 13 anos ali, eu já estava querendo começar a usar a camiseta lá do Garotos Podres, do Ratos de Porão, assim, essas coisinhas que pegavam no camelô mesmo, né? Porque Uhum. imagina aí na Galeria do Rock, Ah, né? sim. A primeira vez que eu fui na Galeria do Rock, eu fui na Discordia Records, que tinha uma loja que tinha lá para comprar um vinil, e a minha avó foi comigo, e a gente comprou o Começo do Fim do Mundo em LP, assim, né? E a minha avó que assinou lá o livro, que era de sorteio, assim, Que loucura! se eles tiverem ainda, isso aí Mas é o ela nome da minha avó. entendia? Sua avó Claro, entendia o nem que ela estava sabia, fazendo? tava comprando um disco de rock para mim, eu que enganei ela, falei lá. Demais. Mas, enfim, daí quando a coisa começou a apertar mesmo, que eu comecei a não aparecer mais em casa, comecei a dar um certo trabalho, né, principalmente politicamente, né, eu saí de casa, né, saí de casa bem cedo. Então, saí um pouco, algumas vezes de tentativas, mas efetivamente aos 17, né, eu saí de casa para seguir minha vida. E a minha família apoiou naquelas, né? Apoiava porque achava que se brigasse ia ser pior, ia sumir no mundo, né? Então era melhor estar ali apoiando, acompanhando, né? E sabendo o que Uhum, está acontecendo do que perder de vez. Eu entendo que foi isso aí, né? uhum, E hoje, né? Hoje eu enxergo isso com uma outra visão, né? Hoje eu vou fazer 54 anos, né? Então, hoje eu tenho uma visão madura daquele momento. Naquele momento, eu tinha a visão daquele momento. Eu tinha a visão de uhum, 16, 17 anos, né, daquele momento. Então, tudo é injusto, tudo ninguém me entende, não sei o que, tal, tal. uhum, Hoje eu entendo com uma preocupação de pai, de mãe, assim, sabe? Eu entendo com outro olhar, né? Então, são as coisas que a gente vai aprendendo na vida, né? E que só aprende através da experiência. uhum. Né? A gente só aprende através da experiência, em tudo. Última coisa de verdade agora, para te liberar. É, Dá um conselho para quem hoje está passando pelo que você passou recentemente aí na sua vida, nessa transição. Olha, eu digo uma coisa para você. Você pode enganar qualquer pessoa no mundo, menos você mesmo. E tentar enganar a si mesma é a pior roubada. Porque você pode fingir, pode estar ali, ó, com a máscara social que você quiser. Por dentro, vai ter um negócio comendo sua alma. Então, o meu conselho é respeite-se, respeite seu tempo, ouça seu coração e não fique tentando provar nada para ninguém. Quem tem que saber da sua vida é você. Quem tem que saber, se você morrer amanhã, não vai afetar nada. A pessoa pode ficar triste, mas não vai, a vida dela vai continuar. A sua não. Entendeu? A existência é uma jornada ímpar. O presente da vida, ele é só seu. Então, você perder essa experiência, que é breve,
A experiência humana na Terra é breve. O tempo que você tem dentro de carne e osso é breve. Você perder isso vivendo pela visão de outra pessoa e não seguindo seu coração é um dos maiores desperdícios que existe na vida. Porque a pessoa pode falar de dinheiro, a pessoa pode falar de sucesso, a pessoa pode falar de qualquer coisa que você pode querer ter na vida. Mas a única coisa que a gente realmente tem é tempo de vida. Essa é a única moeda que existe. E você jogar isso no ralo por causa dos outros, ou tentando não se ouvir, é um desperdício. É um crime contra você mesmo. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, de verdade. Eu Muito que agradeço obrigado, pelo de espaço. verdade. De verdade, uma aula. Uma aula. Eu tenho conversado com um monte de gente que tem me ensinado bastante, viu? E não foi diferente hoje. Obrigadão, mesmo. Muito obrigado, Aluma. Muito obrigado, Nenê. Obrigadão mesmo, Aí de eu que agradeço. verdade. Parabéns mais uma vez pelo canal. Obrigado pelo espaço que você está Obrigado. dando às pessoas. Pedir às pessoas que valorizem todos os canais que começarem a aparecer. Parem com esse negócio de querer se envolver dentro de uma visão de mercado com as pessoas, se envolvam com pessoas que têm a mesma energia que vocês, não importa se ela está começando agora, se ela tem 500 pessoas, se ela tem 5 mil, se ela tem 10 mil, ou quantas pessoas tem, isso aí é fútil. O que importa é se a pessoa está vibrando na mesma coisa que você, está falando a linguagem, porque todo mundo se apoiando que a coisa cresce. Então, apoiem sempre quem está tendo iniciativa, mais do que quem já tem reconhecimento. Apoie quem está tendo iniciativa. E é isso. Muito obrigado. Na verdade, você está me dando um apoio falando isso. Vamos em frente. Muito obrigado, Nenê. Beijo. Tchau.